Meu nome é Fabian e sou um padre com mais de 30 anos de serviço à fé e à comunidade. O que estou prestes a compartilhar não é uma história comum, mas um relato que desafiaria até os mais fortes dos corações. O terror que vivi foi tão profundo e perturbador que me deixou marcado para sempre. A trama se desenrola ao redor de minha sobrinha, uma jovem que, apesar de ter sido criada na igreja com todos os princípios de pureza e bondade, acabou sendo possuída por um demônio antigo e cruel. Sua transformação de uma menina adorável em um pesadelo ambulante é algo que eu jamais poderia ter previsto. Tudo começou de forma sutil. Inicialmente, eram apenas sinais de inquietação, uma mudança no comportamento, olhares vazios e um crescente distúrbio interno que ninguém parecia entender. Muitos acharam que se tratava apenas de uma fase passageira, talvez um resultado do estresse ou da adolescência. No entanto, eu sabia que havia algo muito mais sombrio e ameaçador em jogo. O medo começou a se infiltrar em nossa vida cotidiana e a atmosfera ao redor de minha sobrinha se tornava cada vez mais carregada de uma presença maligna. À medida que os dias passavam, a situação se agravava. O que antes eram simples crises se transformaram em episódios de pura violência e maldade. O pânico tomou conta de todos nós, e eu, como padre e tio, me vi em uma luta desesperada para salvar minha sobrinha e todos ao nosso redor. O ambiente onde vivíamos, uma pequena casa antiga perto da igreja, começou a refletir a intensidade do terror. Cada noite se tornava um pesadelo, e as manifestações sobrenaturais se tornavam mais evidentes e aterrorizantes. A batalha contra o demônio não era apenas física, mas também psicológica. Cada dia parecia trazer uma nova forma de terror e uma nova prova de que estávamos lidando com algo muito além da compreensão humana. A dúvida se instalou em meu coração. Será que o mal era realmente tão poderoso quanto parecia, ou eu estava perdendo a batalha contra o meu próprio medo? As tentativas de exorcismo e as orações intensivas se tornaram parte do nosso cotidiano, mas o terror persistia e parecia evoluir a cada passo que dávamos. Este é apenas o início da história. O que aconteceu a seguir revelou camadas ainda mais profundas de horror e mistério. A história de terror que estou prestes a relatar começa em uma pequena cidade onde a vida seguia seu curso pacífico, aparentemente sem grandes perturbações. Minha sobrinha, Maria, sempre foi uma jovem exemplar, uma luz na comunidade, conhecida por sua bondade e devoção religiosa. A família estava unida em torno dela e as preocupações diárias pareciam simples comparadas às belezas da vida rural. Nossa casa, anexa à antiga igreja onde eu, como padre, dedicava minha vida ao serviço, era um lugar de paz e devoção. Mas essa tranquilidade estava prestes a ser desafiada de maneiras que ninguém poderia imaginar. O que começou como uma inquietação sutil, logo se revelou algo mais profundo. Maria começou a mostrar sinais estranhos, uma aversão inexplicável a certos lugares, mudanças bruscas de humor e comportamentos que não combinavam com a sua natureza pacífica. No início, esses sinais foram atribuídos a um período de crescimento e adaptação, mas conforme o tempo passava, a situação se tornava mais perturbadora. Eu observava preocupado, enquanto pequenas mudanças davam lugar a algo mais sinistro. As conversas com a família sobre os sinais de mal-estar de Maria eram sempre acompanhadas de um sentimento crescente de inquietação. O ambiente ao nosso redor começou a se tornar um reflexo do que estava acontecendo com Maria. A casa, que antes era um refúgio de calma, agora parecia ter uma presença invisível, um peso no ar que deixava todos desconfortáveis. Os quartos começaram a parecer mais escuros, mesmo durante o dia, e os sons da casa se tornaram mais estranhos. Uma noite, ouvi barulhos inexplicáveis vindos do quarto de Maria, como se algo estivesse se movendo
ou arrastando algo, mas quando cheguei lá, tudo estava em silêncio. O medo começou a se infiltrar em nossos corações, uma sensação crescente de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Com o aumento dos episódios estranhos, a comunidade começou a se preocupar, mas muitos não conseguiam ver além do aparente drama familiar. As tentativas de entender o que estava acontecendo variavam de consultas com médicos e psicólogos a orações intensivas, mas nada parecia aliviar a situação. A verdadeira causa do tormento de Maria parecia ser invisível, uma presença que se alimentava do medo e da dúvida que gerava em todos ao redor. O pânico se espalhou lentamente, mas eu, como padre, sentia que era minha responsabilidade enfrentar o que quer que estivesse assombrando minha sobrinha. À medida que os dias se transformavam em semanas, o terror que envolvia Maria se intensificava, revelando camadas de mal que ninguém poderia ter previsto. O que antes eram apenas sinais de inquietação agora se manifestavam em episódios aterrorizantes e violentos. Maria parecia estar completamente dominada por algo que não era mais humano, uma presença que se manifestava em seus olhos vazios e no seu comportamento imprevisível. A cada dia, eu me via lutando para compreender o que estava acontecendo, tentando equilibrar minha fé com a realidade do pesadelo que se desenrolava diante de mim. O terror se manifestava em formas cada vez mais perturbadoras. A casa, que antes era um lugar de paz, agora parecia estar em constante estado de desordem. Portas que se fechavam sozinhas, sussurros no escuro e sombras que pareciam ganhar vida foram apenas alguns dos fenômenos que começamos a experimentar. Eu, como padre, tentava usar minhas habilidades e conhecimento espiritual para enfrentar o mal, mas o que encontrávamos era algo além do alcance das práticas religiosas convencionais. A sensação de estar lutando contra um inimigo invisível e insidioso era desesperadora. Minha busca por respostas se tornava cada vez mais desesperada. Consultava livros antigos sobre possessão e exorcismo, conversava com outros clérigos e especialistas, mas nada parecia trazer alívio. A dúvida começava a corroer minha fé. Será que realmente estávamos enfrentando uma entidade demoníaca? Ou tudo isso era fruto de uma crise mental não detectada? O medo e o pânico se espalhavam por minha mente e pela da minha família, enquanto a sensação de impotência aumentava. A pressão para encontrar uma solução eficaz era esmagadora. As batalhas contra o maligno se tornaram cada vez mais frequentes. Cada tentativa de exorcismo parecia ser apenas uma pausa temporária antes do próximo ataque. Maria, em seus momentos mais lúcidos, pedia ajuda, mas os momentos de clareza eram cada vez mais raros. O demônio parecia se alimentar do nosso sofrimento, intensificando sua presença e poder. Os encontros com o maligno tornaram-se mais intensos e a realidade do que estávamos enfrentando parecia se desintegrar à nossa frente. A tensão e o medo se tornavam quase palpáveis. O pânico, agora uma constante em nossas vidas, começava a nos consumir. O ambiente, os sons, as sombras, tudo parecia estar contra nós. As respostas estavam cada vez mais fora de alcance, e a luta parecia interminável. O medo de que nada pudesse realmente salvar Maria e nossa família se instalou de maneira profunda e angustiante. Mas, mesmo na escuridão, havia uma chama de esperança que me impulsionava a continuar, a buscar uma solução, mesmo quando tudo parecia perdido. O terror atingiu seu ápice quando os eventos começaram a desmoronar com uma intensidade aterrorizante. Maria, que uma vez foi uma jovem gentil e amorosa, agora era uma força de destruição implacável. A transformação dela foi além do imaginável. Ela demonstrava uma força sobre-humana, capaz de quebrar os próprios ossos com uma facilidade inquietante. As manifestações sobrenaturais que antes eram restritas a sussurros e pequenas perturbações, agora se revelavam em uma escala colossal. Objetos voavam pela casa, as paredes eram estouradas,
e a própria Maria parecia ser um agente de caos. Os episódios de possessão se tornaram uma visão aterradora. Em momentos de possessão extrema, Maria falava em línguas desconhecidas. Suas palavras eram um emaranhado de sons que desafiam qualquer entendimento humano. Seu comportamento, antes racional e controlado, agora estava totalmente ausente, substituído por uma agressividade e um desdém pelas nossas tentativas de ajuda. A casa estava mergulhada em uma atmosfera de terror palpável, e a sensação de impotência era esmagadora. A cada dia, a força do demônio parecia crescer, e a vida de Maria se tornava cada vez mais insuportável. Os ataques se tornaram mais frequentes e devastadores. Uma noite, durante um episódio particularmente violento, Maria demonstrou uma força tão intensa que consegui ver seus ossos se deslocando e quebrando, apenas para se recompor instantaneamente. Esses episódios de brutalidade não apenas causavam um pânico generalizado entre os presentes, mas também deixavam um rastro de destruição por onde passavam. A dor física e o terror psicológico que Maria estava enfrentando eram indescritíveis, e nossa capacidade de ajudá-la parecia estar rapidamente se esgotando. As tentativas de exorcismo e oração se mostraram como as únicas formas de proporcionar algum alívio temporário. Em momentos de calma, mesmo que breves, Maria só encontrava paz através de orações intensas e fervorosas. No entanto, essa paz era efêmera, e logo a possessão retornava com uma força ainda maior. A batalha parecia ser uma luta contra um inimigo invisível que se alimentava do medo e da nossa própria desesperança. Cada tentativa de apaziguar a entidade parecia apenas intensificar a crise. No auge do caos, a situação parecia estar à beira do colapso total. O terror se tornava uma presença constante, e a luta para salvar Maria parecia interminável. Mas, mesmo em meio a essa escuridão total, começavam a surgir pistas sobre a verdadeira natureza do mal que enfrentávamos. O próximo capítulo revelará como a busca por uma solução começou a ganhar forma, mesmo quando parecia que toda a esperança estava perdida. Finalmente, a batalha atingiu um ponto crítico, e a busca por uma solução parecia alcançar um desfecho. Durante uma noite particularmente sombria, enquanto Maria estava em um estado de possessão extrema, encontramos um momento de clareza. Com uma força interior renovada e uma fé restaurada, conseguimos realizar um exorcismo que de alguma forma parecia trazer um alívio temporário. A atmosfera carregada começou a se dissipar e a paz momentânea que se seguiu foi quase palpável. Mas mesmo nesse momento de aparente calmaria, a questão persistia. O mal tinha sido realmente derrotado ou estava apenas se preparando para um novo ataque? A solução encontrada parecia eficaz, mas a dúvida permanecia. Maria, exausta e ainda traumatizada, estava visivelmente mais tranquila, mas o medo de que o demônio pudesse retornar nunca nos abandonou completamente. A paz que encontramos foi um alívio, mas não sem a constante preocupação de que a ameaça poderia surgir novamente. O pânico que havia nos consumido parecia ter sido amenizado, mas a experiência havia deixado cicatrizes profundas em todos nós. A sensação de que o mal ainda estava à espreita, mesmo quando tudo parecia estar resolvido, era uma constante em nossas mentes. O trauma deixado por esses eventos foi imenso. Cada um de nós carregava o peso das experiências vividas, e a vida, que antes parecia normal, nunca mais foi a mesma. A fé de cada um foi testada ao extremo, e o impacto psicológico do que vivenciamos nos marcou profundamente. Mesmo após o desfecho da possessão de Maria, a sensação de que o mal poderia retornar nunca se dissipou completamente. As memórias das noites de terror e das lutas desesperadas continuaram a assombrar nossos pensamentos, tornando-se uma parte indelével de nossas vidas. O alerta que deixamos para outros era claro: o mal que enfrentamos não deve ser subestimado. As experiências que passamos e as lições que aprendemos foram duramente conquistadas,
e servem como um aviso para que outros não repitam os mesmos erros. A preparação, a fé e a vigilância são essenciais quando se enfrenta forças que estão além da compreensão humana. O que vivemos deve servir como uma advertência para que todos estejam preparados para enfrentar o desconhecido com coragem e discernimento. Mesmo com a sensação de que a batalha havia terminado, a dúvida sobre se o mal havia sido realmente vencido continua a pairar no ar. A história de Maria e de nossa luta contra o demônio se tornou uma narrativa de advertência e reflexão. O terror que enfrentamos e as cicatrizes que deixamos são um lembrete constante de que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos.